E como você pode fazer para construir-se? Você precisa guardar essa palavra. Pega papel e caneta, porque esse texto é tremendo, é muito forte, é tremendo. É a palavra de Deus para a nossa vida e você precisa estar preparado para essa palavra poderosa. 2 Pedro, capítulo de número 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu isso? Versículo de número 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Meu Deus, olha só o que o texto bíblico está dizendo. Algo essencial para a nossa vida. E agora ele está dizendo, aquele que não tem esse tipo de coisa, aquele que não tem essas características, que não dá valor a essas características, é cego. Dá para pensar nisso? Agora preste atenção no versículo de número 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Meu Deus, que palavra dura, hein? Se você não tem essas características, se você não é diligente, se você não faz se você não reúne toda a tua força, todo o teu conhecimento, tua capacidade, os teus recursos para que isso haja na tua vida, você é um cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, olha só, ele está escrevendo para pessoas que são cristãs. Olha aí o que ele está dizendo para nós. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis nem em tempo algum. Não tropeçareis em tempo algum. Escute aí. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, 2 Pedro é uma carta onde vai trabalhar muito essa questão do crescimento. Pedro inicia o capítulo 1, não é? Falando durante todo esse capítulo sobre essa necessidade. E durante toda a sua carta, ele vai falar sobre essa questão de maturidade, de crescimento. No entanto, querido, que você vai ver que a palavra crescimento, né, ela está sempre relacionada à palavra conhecimento. Não há crescimento se não houver conhecimento. Escreve essa aí que saiu agora. Não há crescimento se não houver conhecimento. Se você olhar para o capítulo 1, versículo de número 2, você vai ver que ele diz assim, olha, graça e paz, graça para gentios, paz para judeus, não é? Ele diz, vos sejam multiplicadas no pleno, olha só, a totalidade do conhecimento de Deus, que cabe dentro de nós, que está em Cristo Jesus. Depois do versículo de número 3, ele vai repetir a palavra conhecimento de novo. Ele vai dizer, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo quê? Pelo conhecimento daquele que nos chamou. Mas não é um conhecimento normal, mas é um conhecimento completo. O texto bíblico está dizendo, primeiro, o pleno conhecimento, e agora o conhecimento completo. E isso só quem pode nos dar é o poder, é a graça, é a presença do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo em nós. Só o Espírito Santo que pode dar isso para nós, não é? Então a gente começa a entender essa questão. Se não houver crescimento, obrigado, Letícia, se não houver crescimento, não vai haver esse desenvolvimento, essa possibilidade. Por quê? Porque não há conhecimento. Quando há conhecimento, há crescimento. Quando você conhece, você não é enganado. O conhecimento te protege. Queridos, eu quero lembrar você que o conhecimento é tão forte na Bíblia
que Jesus, que os apóstolos e também Salomão, o homem mais sábio do mundo, ele diz: ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for velho, não se desviará dela. Então, para que haja esse processo, porque crescimento é processo, educação, aprendizagem é processo, ela precisa ser dentro dessa proposta de conhecimento. E o conhecimento é adquirido. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que é isso? Conhecimento. O conhecimento nos liberta. O que você quer dar para o teu filho? Você quer dar para o teu filho segurança. Através do quê? Do conhecimento. Você quer dar para o teu filho uma vida melhor. Através do quê? Do conhecimento. Você vai falar para o teu filho: filho, você precisa estudar. Porque você precisa ser alguém na vida. Por quê? Porque você precisa de conhecimento. Então, queridos, não há conhecimento se não houver... Não há crescimento, não há maturidade se não houver crescimento. Conhecimento, entendeu? O conhecimento leva à maturidade, o conhecimento leva ao crescimento. Se não houver conhecimento, você está perdido. Agora escuta o que eu vou dizer aqui, ó. Ali no versículo, ainda comigo aqui no capítulo 1 de 2 Pedro, veja comigo aí. No versículo de número 6, vamos a partir do 5, que você vai ver de novo a palavra aparecendo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Olha só como o conhecimento está presente nesse texto, nesse livro. Com o conhecimento, o domínio próprio. Depois, você vai descendo um pouquinho mais, o versículo de número 8 diz assim: porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, faz com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, querido, para acabar com a coisa, se você olhar para o capítulo número 3, o último capítulo e o último versículo, você vai ver Pedro fechando esse livro, essa carta às igrejas da Ásia Menor. 1 João, ele trabalha mais essa questão das igrejas da Ásia Menor. Aqui há uma proposta dentro dessa visão. No versículo de número 18 do capítulo 3, ele vai dizer assim, ó: antes, crescei na graça, crescei processo de crescimento. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Escuta, Jesus crescia em estatura, graça e sabedoria. Isso tem tudo a ver com processo de conhecimento. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um tempo tão difícil que as pessoas não conhecem. E a falta de conhecimento traz medo. A falta de conhecimento traz insegurança. A falta de conhecimento faz a gente agir de maneira errada. Você já tomou um remedinho que disseram que era bom para você e depois você passou mal? Por quê? Porque falta conhecimento. Você já tomou decisões achando que era o melhor, sem conhecimento, e você tomou porque alguém falou, e o que aconteceu? Você entrou pelo cano. Não foi assim? Então a gente começa a perceber essa realidade, que Pedro está muito preocupado com uma maturidade, com o crescimento dessas pessoas, da igreja do Senhor. E esse crescimento só vai acontecer se houver conhecimento. Se houver conhecimento, vai acontecer. A salvação vem pelo conhecimento, e é isso que ele vai dizer aqui, o pleno conhecimento que está em Cristo Jesus. Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Conhecimento. Conhecimento, querido, que a palavra de Deus está dizendo, não é um conhecimento de biblioteca, não é um conhecimento de leitura de livros. Esse conhecimento é o conhecimento de Jó, que diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu ouvia dizer, mas agora eu vivo. É prática, é vivência. Não é o conhecimento grego. Qual é o conhecimento grego? Mente. Só isso. Não desce para o coração. Não muda o comportamento. Não transforma a vida. Eles conhecem somente aqui, mas não permite que isso transforme a vida dele com uma metanoia. Mudança de mente. O conhecimento faz com que a gente mude de mente. E, gente, quantas pessoas não estão assim nessa realidade? Agora, queridos, por que ele está tão preocupado com essa ideia de conhecimento? Porque existia lá o gnosticismo, existia lá pessoas falando coisas terríveis com relação ao cristianismo, juntando, fazendo uma miscelânea só, cheia de heresia, falando um monte de besteira e dizendo que tinha que buscar um novo conhecimento. E tanto Pedro, como Paulo, como João, vai trabalhar essa questão dessa visão gnóstica, agnóstica, dizendo que o conhecimento, ele não é importante no agnosticismo, não pode ser conhecido, ou então tem que buscar um conhecimento no universo, o universo tem um conhecimento
que você precisa, não. A Bíblia diz, nele reside todo o conhecimento, nele reside aquilo que nós precisamos. Então Pedro vem trazendo para nós essa proposta que o conhecimento é vivido, é experienciado. O conhecimento é algo que sai simplesmente da tua cabeça e parte para as tuas ações, para o teu comportamento. Ele muda o teu comportamento. Por isso a Bíblia está dizendo, olha, tem sido multiplicadas a graça e a paz pelo pleno conhecimento que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Escute, Pedro estava muito preocupado porque os cristãos, eles precisavam crescer em virtude, a mesma virtude que há em Cristo Jesus. Isso trará bênçãos, nós vamos saber como agir diante de Deus. O conhecimento faz a gente saber o que fazer diante de Jesus, diante da palavra de Deus, diante dos acontecimentos que nós estamos vivendo agora, não é? Mas também a certeza de que Jesus um dia vai voltar, pessoalmente, como a Bíblia diz. Só que tinha pessoas dizendo, não, Jesus demora muito, Jesus já faz tempo, Jesus nem vai voltar mais. Outra coisa é que existiam falsos mestres que falavam esses tipos de coisa, falando besteira, trazendo palavras de profecia, palavras mentirosas, que não tinham nada a ver com Deus, dizendo até que, olha, o juízo de Deus, não, nada disso, não tem nada a ver. Jesus não vai voltar mais, não tem mais nada disso, então fica tranquilo, você pode ficar em paz, sem problema. E na verdade, Pedro vem quebrando essa visão de uma maneira muito veemente através do conhecimento que está em Cristo Jesus. Olha só, por que Jesus não voltou então ainda? Porque Jesus é paciente, ele espera cada geração, ele tem demonstrado longanimidade para que as pessoas se convertam, para que as pessoas venham e tomem decisões, tomem posições junto a ele. Os cristãos devem ser pacientes com tudo, devem procurar acelerar o processo do retorno de Cristo, através de uma vida santa, através de uma pregação do Evangelho, através de cumprir o propósito de Deus, através da vivência e do conhecimento da palavra de Deus. Ali dizem que Jesus vai voltar, ali dizem que vai acontecer isso, sinais no céu, sinais na terra. Aonde está Deus nisso? Isso vem de Deus, não vem de Deus? É isso que Deus tem? Mas vai vir pandemias, olha a pandemia aí, Jesus já está voltando. Eu não sei, queridos, Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu não posso dizer a data, eu não posso dizer o momento. Eu quero que você saiba, o conhecimento de Deus traz segurança, te protege, assim como protege teu filho na escola. Protege teu filho quando ele começa a crescer, o que ele pode, o que ele não pode. O conhecimento vai fazer com que aconteça exatamente isso. O conhecimento é o que nós precisamos. É a segurança que nós precisamos. Glória a Deus. Ana Maria José, que Deus abençoe a sua vida. O conhecimento te livra de ser enganado. Oh, glória a Deus. É isso aí, gente. Olha só, vocês estão participando aqui, pode participar. Pode trazer essa palavra aqui para nós. Mas como isso é forte, porque no capítulo 2 de Pedro, ele vai falar sobre esses falsos mestres, e 3, a gente vai ver essa questão, o ensino verdadeiro no capítulo 1, mas depois, no capítulo número 2, o falso ensino, não é? E depois a gente começa a ver no capítulo 3, ele tendo um retorno aos princípios verdadeiros da palavra de Deus, para que a gente não seja enganado. Essa é a realidade. Então eu queria que você estivesse atento agora sobre esse texto que nós lemos do capítulo de número 1. Então ele fala assim, olha, Simão Pedro, já é um referencial, apóstolo, servo do Senhor, Jesus Cristo. Aqueles que têm uma fé preciosa, uma fé verdadeira, uma fé que nos leva, nos dá acesso a Deus em Cristo Jesus. Olha só, esse acesso, o segundo recurso citado, foi obtido quando houve a justificação. E ele vai falar sobre essa questão da justiça de Deus. Nós fomos tornados justos em Cristo Jesus e recebemos essa fé para que tenhamos acesso ao Pai. O versículo diz assim, olha, apóstolos de Jesus Cristo, os conosco que tiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E agora ele vem trazendo para nós essa proposta, que a nossa vida está nessa declaração em dizer, tu és o Cristo, qual Pedro fez. Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E isso só recebe quem é dele, quem tem um coração aberto para a revelação de Deus. Quantas vezes Deus quer falar com você e você não ouve? Quantas vezes Deus quer ministrar a sua vida porque você está cheio de medo, cheio de angústia, cheio de Covid, cheio de tanto problema que está acontecendo na nossa vida?
É falta de dinheiro, é falta disso, é falta daquilo, é falta de vergonha, é falta de um monte de coisa. É isso que nós temos vivido hoje. A verdade hoje muda toda semana, não é assim? Olha só, dizem assim, ó, vai abrir a igreja, fecha a igreja. Vai abrir a igreja, fecha a igreja. Nós estamos vivendo um tempo onde a velocidade das coisas são tão tremendas que um dia fala uma coisa, outro dia já é outra. Um dia determina uma coisa, outro dia já determina outra. Então a gente hoje está vivendo uma insegurança. Por isso nós temos que viver dentro dessa proposta de verdade, não é? Olha só, a Adri Freitas aqui falou algo tão importante para nós, que está lá em João 8. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha aí o conhecimento. O conhecimento libertador, o conhecimento salvador, o pleno conhecimento que traz salvação em Cristo e perdão de pecados. No entanto, que no versículo de número 9, ele vai falar que se você não tem esse conhecimento, você é um cego. Ô cego! Você já viu o cego guiar outro cego? Tá cheio, ó. Versículo 8, aí, ou melhor, 9, capítulo 1 de 2 Pedro, versículo 9 diz: pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido do quê? Da salvação, do perdão, da purificação de pecados. Olha aí, gente, o que o texto está dizendo para nós. Você esqueceu o que Jesus fez por você? Quando você não tem conhecimento dele, é isso que você vai viver. A Bíblia diz que você está cansado porque você não conhece, porque aquele que conhece tem descanso. Querido, nós precisamos do conhecimento que vem de Deus. Sem esse conhecimento, você está perdido. Sem esse conhecimento, você vai tomar decisões erradas. Sem esse conhecimento, é cego. E quem é cego não sabe tomar decisão. Não é assim? Porque ele não está vendo nada, ele não sabe o que está fazendo. Ele precisa de conhecimento, para que seus olhos sejam abertos e para que a vida dele possa mudar totalmente. Olha, a pastora colocou o versículo aqui, 2 Pedro 1,9, pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Olha só, você esqueceu o que Jesus fez na cruz? Você esqueceu o perdão que Deus te deu? Você esqueceu disso? Você deixou de lado essa questão? O que é isso, gente? Você está tão preocupado com tanta coisa, você esquece daquilo que Deus já te deu. Agora, olha o versículo de número 3. Esse versículo para mim é tremendo, gente. Eu gosto tanto desse versículo. Esse versículo, eu sou apaixonado por ele. Você é apaixonado por ele também? Olha o versículo de número 3. Escuta. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas. Ai. O que é, irmão? Está sendo o quê? Doadas. Quanto custa a doação? Quem é responsável por essa doação? Quem é o doador? Deus está dizendo: eu me responsabilizo e eu vou te dar. Eu vou doar para você. Doação. Isso é graça, gente. Por isso o texto bíblico está falando isso. É graça, nós não merecemos. Deus está nos doando. Nós merecemos alguma coisa? Não merecemos nada. Merecemos o inferno, isso sim. Olha aí, o texto está aí para você. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Não é a vida regalada que as pessoas estão pensando, é a vida poderosa na presença de Deus, é a vida em salvação. E essa piedade, essa proximidade, é uma vida próxima de Deus, que agrada ao Senhor com as suas atitudes, que anda segundo a vontade de Deus, que tem um coração quebrantado. Por isso ele está dizendo aí, ó, todas as coisas, todas, gente, Deus já te deu tudo aquilo que você precisa para ser construído, para construir a tua vida, para construir a tua felicidade, para construir os teus relacionamentos, para construir você como pai, como mãe. Está ouvindo isso? Graça, a pastora disse aqui, ó, dom imerecido. André Coutinho disse assim, ó, Jesus, que possamos lembrar das promessas e crer. Somente crer é exatamente isso, e usar aquilo que Deus já tem nos dado. Tudo Ele já nos deu. O que você precisa? Você já te deu tudo? O Adilson Bulo diz aqui, ó, pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Provérbios 2,6, misericórdia, meu irmão, Jesus, libertador. Você quer ser curado, você precisa de conhecimento. Não é? Por que você não pega o Covid? Porque você já ouviu dizer como é que funciona. Porque você começou a adquirir conhecimento, né? Apesar de que algumas pessoas não estão nem aí, né? Elas desprezam o conhecimento. Por isso que é cego, aí morre, fica doente, e aí começa a dar problema. Lógico que não são todos, mas a maioria acaba tomando decisões erradas. Porque não tem conhecimento. Gente, eu não lembro o nome do cabra,
que falou isso, mas ele foi muito feliz. Ele disse assim, ó, se você acha que a educação custa, imagina a ignorância. Se você acha que a educação custa, quanto custa a ignorância? É forte, né? Por isso, educação, investimento e não gasto. Invista no teu conhecimento. Ah, mas eu não sei, é isso que as pessoas falam. Ah, mas eu não consigo, é isso que as pessoas falam. Ah, mas é difícil demais. Ah, eu não consigo aprender. Ah, eu não consigo um monte de... Como é que você aprende um monte de besteira aí? Como é que é isso? Não é? Isso não te ajuda em nada. Você precisa ser transformado pelo conhecimento. Transformado pelo conhecimento. Escuta, eu vou falar. Se você não tem conhecimento, você não tem crescimento. Você não tem libertação. Você não tem proteção. Porque falta-te conhecimento. Meu povo erra por falta de conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Conhecimento. Antes crescei na graça e no conhecimento. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 18, é aí que está a palavra de Deus para nós. Se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância, frequentemente atribuída a Derek Book, olha aí, ex-diretor da Universidade Harvard. Tá aí para você, obrigado pastora, tô aqui assessorado, rapaz, hoje eu tô que tô, hein? Oh, glória a Deus, aleluia. Queridos, olha o texto do versículo 3, eu tô apaixonado pelo versículo 3. Visto como o seu divino poder nos tem sido doadas, é do seu poder, é do poder de Deus que vem sobre a nossa vida. E quando Deus age, ninguém impede. Deus já nos deu isso, ninguém pode impedir. Ô glória! Conduzem a vida e a piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Queridos, olha só, que coisa tremenda. Essa ideia, não é, de poder que tem sido doado sobre as nossas vidas, um recurso de uma vida cheia de Deus, o recurso que Deus nos deu, das suas promessas, da unção, da presença do Espírito Santo em nós, isso nos conduz à verdade, nos conduz à libertação, isso nos conduz ao convencimento. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo em nós, e ele produz conhecimento sobre a nossa vida, nos dando consciência. Eita glória! Glória e virtude, diz o texto. Essas palavras falam de qualidade de Jesus que atraem os que nele creem. A glória que João viu em Jesus, não é? Segundo a Pedro 1,14. E depois era sua autoridade, seu poder. A glória que Pedro viu provavelmente se manifestou na transfiguração. Olha só. O poder de Jesus é sua excelência moral, que continuamente inspirava seus discípulos. Olha só. Essa glória normalmente é a ação da bondade, do caráter do Senhor sobre as nossas vidas. E Ele está dizendo que nós já temos recebido disso. Nós fomos chamados para a sua própria glória e virtude. Olha aí, o versículo de número 3 ainda. Finalzinho do versículo 3, veja comigo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Olha só. Nos chamou para a sua própria glória e virtude. Essa virtude da ação de Jesus, da vivência, do caráter, da visão moral, da excelência moral de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Rapaz, que coisa tremenda, irmão. Que coisa linda esse texto. Que coisa tremenda e maravilhosa. Olha aí, a pastora colocou aqui, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Autoridade, poder, a unção, promessa, direção de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Aí o versículo 4, irmãos, porque aqui tem uma vírgula. Logo em seguida, eu não estou muito cego não estou não. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-se da corrupção das paixões que há no mundo. Ó, escuta aí. Nós temos sido participantes por causa da presença do Espírito Santo em nós. Essas promessas se referem a inúmeras dádivas da provisão de Deus que se encontram nas Escrituras. A promessa, a palavra de Deus está aqui para nós. A glória e o poder de Cristo nos são oferecidas nessas promessas com a base da nossa crescente participação da natureza divina. Cristo habita em você. Cristo habita em nós pelo seu Espírito. Ok? Cristo habita em nós. Ele nos prometeu dizendo, eu deixo-vos o Espírito Santo. Eu deixo-vos o Espírito Santo.
não é? E ele estará em vós. Oh, glória, aleluia! Do seu interior iriam fluir rios de água viva. Nós temos o Espírito, Deus está em nós, aleluia. Deus em nós, esperança da glória. Olha só, irmãos. Por isso nós podemos ser transformados de glória em glória na imagem do seu Filho, como diz 2 Coríntios capítulo 3 e 18. É Ele que opera em nós esse mover. Deus está trabalhando em nossa vida. Por termos nós tornados novas criaturas, na verdade, em Cristo Jesus, nós somos tornados, né? Não é valor nosso, não é capacidade minha e sua, mas é tudo que vem dele, porque nós temos recebido essa fé preciosa, que Pedro está dizendo no versículo de número 1, não é? Nós temos recebidos, tem sido dada a nós. A fé é dom de Deus. Oh, glória, aleluia. Deus é tremendo, fala a verdade, irmão. Deus é tremendo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7, versículo 38. Olha só, gente, que coisa tremenda e maravilhosa. O Senhor vem trazendo para nós esse ensino tão forte, não é? Através do apóstolo Pedro, trazendo para nós essa visão de sermos livres, escaparmos, lutarmos contra, não permitirmos isso na nossa vida. O finalzinho do versículo 4 diz exatamente isso: livrando-vos. O Senhor já nos tem dado capacidade para agir. Não diga que você não pode. O Senhor já nos deu o Espírito Santo. O Senhor já nos deu a sua graça, a sua promessa. O Senhor já nos deu tudo que é necessário, o pleno conhecimento de Deus, para que a gente se livre. Livrar, olha aqui o versículo 4, gente. Livrando-vos, você e eu, que temos a nossa posição, não é? Da corrupção, das paixões que há no mundo. Me parece aqui que até o meio do versículo 4 é a ação de Deus. Depois do versículo 4 começa uma ação minha e sua. Você quer ver? Olha o versículo 5. Olha, porque ele dá uma vírgula de novo. Vírgula, por isso mesmo, vós, reunindo-vos toda a diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Alzira, glória a Deus. Josemar, você está entendendo quem é que faz isso? É a ação do conhecimento em tua vida. Quem age é você, quem toma a decisão é você. Deus te deu essa liberdade para que você tome decisão. Está entendendo? Porque Ele já colocou em você e em mim o seu Espírito. E nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Então Ele nos levará a toda a verdade. E vai nos mostrar quando não é verdade, quando é mentira. Eita glória! Eita Pai! Eu não posso falar, não posso? Eu falo ou não falo? Hein, irmão? Posso falar mesmo? Querido, nós somos um bando de sem vergonha. Sabe por que nós somos um bando de sem vergonha? Porque a gente já tem recebido e não usa nada daquilo que Deus nos deu. Deus já nos tem capacitado, nos dado da sua graça, e nós não temos vivido nisso. Está entendendo? Por que a gente não se afasta das paixões? Porque falta em nós entender esse conhecimento, experienciar, encarnar esse conhecimento em nós. Está ouvindo? Está entendendo isso, meu irmão? Você está entendendo? O cumprimento da promessa de Deus está diretamente relacionado às respostas obedientes que damos. Olha só, irmão. É tremendo pensar nisso, principalmente porque Deus já nos tem dado. É graça. Então, olha só. Deus nos dá, só que a gente se desvia disso. Mas Deus já nos deu, já está sobre a nossa vida. Só que a gente não pega, por quê? Porque a gente está fazendo besteira, não é? Obrigado, Sibeli, estou falando. Querido, nós temos que nos afastar, atitude nossa, se afaste das paixões, da corrupção, disso que há no mundo, que está no mundo, como diz ali, 1 João 2,15. Põe para nós aí, pastora. Ele vai mostrar o que há no mundo. E quem ama o mundo, a vontade de Deus, a palavra de Deus não está nele. A promessa de Deus não é para ele, quem ama o mundo. Está entendendo? Quando está falando mundo, está falando o sistema, está falando, quer dizer, o sistema maligno, né? Está falando dessa atitude, essa visão de caráter negativa que a palavra de Deus diz contra, na verdade, as obras da carne. Mas eu queria que você entendesse que a partir daqui começa um processo. É você quem faz, sou eu quem faço. Não é Deus agora. Agora Deus já nos tem dado, agora é uma atitude tua, é um comprometimento seu. E aí ele vai dizer assim, ó, versículo 5, por isso mesmo, por isso o quê? Aquilo que já vem até agora. Por isso mesmo,
reunindo toda a vossa diligência. Que coisa tremenda. Reunindo toda, associai ou acrescentai à vossa fé a virtude. Escute aí. Acrescentai, essa palavra tem um significado de ser concedido, não é? Quando adicionamos essas qualidades à nossa fé, temos amplamente concedida a entrada no reino eterno de Deus. Olha só o versículo 11, ele vai dizer isso aí. O versículo 11 ele diz assim, ó, porque desta maneira, que maneira? Esse texto todo que nós estamos lendo aqui, tudo aquilo que nós temos recebido, aquilo que nós temos vivido, porque se vivermos assim, será, olha só, pois dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eita, que coisa forte, irmão. Que coisa tremenda, é isso que nos leva à salvação, o conhecimento. O conhecimento é que nos liberta, o conhecimento é que nos aprova, o conhecimento é que faz a gente agir. Agora, precisa de uma decisão sua e minha. Por isso ele está dizendo, olha, reúna toda a tua força, todos os teus recursos, tudo que você tem, e agora estabelece isso, associa isso, acrescenta isso, tá? Ó, a tua fé, que essa fé é preciosa, completa, né? Coloca agora a virtude. Tá ouvindo aí? É isso que você tem que fazer. É como se Deus escrevesse tudo aquilo que é necessário. E agora a gente precisa viver isso. É exatamente isso. A fé marca o início de uma nova vida, a vida cristã. Através dessa fé genuína, Deus concede a vida eterna àqueles que estão mortos, como estávamos nós. Mas Ele nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós mesmos não podemos produzir virtude, mas podemos escolher obedecer às orientações cheias de virtudes do Espírito Santo que habita em nós. Jesus tem virtude, é a virtude do Espírito Santo. Oh glória, aleluia! A ciência, a sabedoria prática é obtida quando nós dedicamos a aprender a verdade revelada por Deus nas Escrituras. E quando a colocamos em prática, irmão, toda revelação tem que passar pelo filtro da palavra. Toda revelação tem que passar aqui pela verdade de Deus. Se é de Deus, vai permanecer. Se não é de Deus, não vai permanecer. A gente não vai ser enganado. Chega de se enganar. Chega de fake. Fake news. Vai para o inferno. Falei. Tá entendendo, meu irmão? Para de ser cego. Essa é a minha direção para você. Associai com a vossa diligência, com a vossa fé, a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Aí, não vou falar de novo. Depois do versículo 6, com o conhecimento, o quê? Domínio próprio, ele está falando sobre emoções. Ele está falando sobre controle das emoções, dizer sim para si mesmo, saber liderar as suas emoções, saber lidar com as emoções do outro, é saber dizer não antes de tomar decisão. Já foi, esse negócio não existe, já foi. Quando você é dirigido pelo Espírito de Deus, e nós somos coparticipantes, por isso o Espírito Santo está em nós. Nós temos domínio próprio. Domine-se. Tem pessoas que dizem, difícil, por quê? Porque você está querendo ir na tua força, no teu braço. Mas quando você entende que você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo e você coloca toda a tua força nisso, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai te dar capacitação para que você tome decisões, porque o conhecimento te liberta desses vícios emocionais, desses vícios espirituais, dessa mentira, desse engano, dessa murmuração, dessa atitude que você tem tido aí. Tá ouvindo, meu irmão? Só para você isso aí, para mim também. Versículo 6, com o conhecimento do domínio próprio. Isso vai acontecer, toda a tua força está voltado para isso. Você ouviu? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio e agora perseverança. Perseverança tem a ver com continuar, com consistência, com não desistir, com ter propósito, com avançar e saber o que está fazendo. E depois ele continua com a perseverança, a piedade. Essa proximidade, essa vida de caráter que Jesus teve, essa vida piedosa, não aqueles religiosos da época, ficavam lá, não é esse tipo de vida, não é uma vida desassociada da prática, não é uma vida desassociada do conhecimento, conhece muito, mas não vive nada daquilo que é um conhecimento morto. O que ele está dizendo aqui é algo totalmente diferente. Ele está dizendo que a perseverança tem que trazer a piedade, né? Tem que ser junto com a piedade a fraternidade. Essa ideia de amor fraternal, de dar e receber em troca. E depois ele fecha, né? Dizendo com a fraternidade o amor. Aqui ele usa a palavra ágape.
Amor sacrificial. Eu vou repetir isso aqui porque é muito conhecimento, é muita coisa. Escreve aí, por favor. Escreve aí, pastora. Olha só, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé aquilo que você já tem, você é do Senhor. Eu estou falando com você. O que você tem que fazer com a fé? Primeiro, você coloca virtude. Depois da virtude, você põe conhecimento. Depois de conhecimento, você coloca domínio próprio. Depois do domínio próprio, você coloca perseverança. Depois da perseverança, você coloca a piedade. Depois da piedade, você coloca a fraternidade, o amor fraternal, fraterno. E depois da fraternidade, o amor ágape, dar sem nada querer em troca. O amor de Deus, o amor sacrificial. Agora eu quero terminar, porque é muito tempo, né? Eu já estou aqui passando, né? Passando, pastora? Eu quero trazer para você, eu quero terminar. Posso terminar, irmão? Você me dá aí 5 minutos? Dá, pastora? 5 minutos aí? A Letícia dá mais 5? Então 10. Vamos embora. Você me dá mais 5 aí, irmão? Olha aqui. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram ou que desistem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem quantas pessoas estão aí? Tem bastante gente aí, não? Ou o povo foi embora? 35. Vai multiplicando isso aqui, que essa palavra é cura, irmão. É libertação para a tua vida. É o que você precisa para esse tempo. Não é minha palavra, é a palavra de Deus. Vamos aí? Agora, atenta para o versículo de número 8. Por favor, pega a sua Bíblia aí e anota. Tá bom? Andréia mandou virar vigília. Para virar vigília? Ô, glória. Eita, glória. Sério, irmão? Escuta o versículo 8, porque o versículo 8 é, meu Deus, escuta aí. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós, eita, aumentando, meu irmão, olha aí o que está acontecendo, não é uma coisa estática, mas é uma coisa de processo de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizagem. Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Quanto mais você conhece, mais liberto, mais transformado, mais mudado, você começa a tomar uma decisão totalmente diferente em sua vida. Olha o que o texto está dizendo para você e para mim, essas coisas estando na tua vida. Que coisas? Essas aí que nós colocamos, quantas são, pastor? Já pôs aqui? Já está aí. Né? Já está aqui? 7. Olha só, 7 coisas existindo na tua vida, só que não pode só existir. O texto bíblico está dizendo aqui no versículo 8, que ele precisa dar continuidade, existindo em vós e em vós aumentando. Tem que crescer esse conhecimento. Quanto mais eu vivo com Deus, mais conhecimento eu tenho. Quanto mais eu vivo com Deus, mais sou liberto. Quanto mais eu vivo com Deus, mais esse conhecimento me protege, me livra. Até do coronavírus ele me protege. Porque Deus já tem me dado tudo que é necessário para saber viver. E não louco, né? Não, agora eu não vou usar mais máscara, agora eu não quero saber porque Deus me guarda. Idiota! Não é nada disso. Está errado isso. Desculpa pelo idiota. Mas eu já falei. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, escute aí, fazem com que não sejais nem inativos. Escuta, ocioso. Inútil. Você tendo isso e crescendo isso dentro de você, você não consegue ficar parado. Você não consegue viver outro evangelho a não ser o evangelho de Jesus. Você não consegue viver uma outra vida a não ser a vida de Cristo em você. Tá ouvindo? Meu Deus. Ai, tô até com medo. Olha isso, irmão. Eu preciso, irmão. Eu confesso que eu preciso. Eu necessito. Tô rendido, ó. Me rendo diante da palavra de Deus. Que palavra tremenda. Olha aí, vou até tomar mais água aqui que eles vão pegar para mim. Eles não entenderam ainda, mas vão entender até o final do culto. Porque essas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais ociosos ou inativos, nem infrutuosos, sem fruto. Você não fica sem fruto. A Bíblia diz lá, João falando, aquele que está em mim dá muito fruto, porque a palavra de Deus foi enxertada, foi plantada, foi semeada na tua vida. A Adri Freitas está dizendo aqui até as 22. Eita glória. É que você vai até as 22 e a mãe começa às 22. Ah, e a pastora continua. Vai ligar tudo aqui, pastora? Direto já? Eita glória.
Que horas são? Meu Deus. O pastor Ney ainda. Não, ainda é 8h10. Olha aí, irmão, escuta aí. O texto bíblico dizendo: você não vai ficar ocioso, não vai ficar se sentir inútil e você vai produzir fruto. Quem não tem, não produz. Quem não tem essas palavras, olha, a Letícia colocou aqui para você e para mim: virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor ágape. Tremendo. Coutinho, Simone, olha aí. Ah, meu pai, Jesus amado, que coisa tremenda. O texto está dizendo: se você está se sentindo inútil, ocioso, infrutífero, é porque essa palavra não está em você e não está crescendo. O que você conheceu parou, estagnou. Só que a palavra de Deus, o conhecimento de Deus não pode fazer isso. Cada dia você precisa conhecer mais. E quanto mais você conhece, você é mais liberto. Quanto mais você conhece, mais você é abençoado. Quanto mais você conhece, mais você produz. Você produz para o reino. Você produz para a palavra de Deus. Para vidas transformadas, vidas curadas. Você é uma bênção onde você está. Você começa a produzir, irmão. Você começa a frutificar. Trazer vidas para Cristo, curar pessoas, abençoar vidas, fortalecer pessoas, casamentos. É isso que as pessoas precisam nesse dia. É isso que elas precisam nesse tempo. E você tem tudo que Deus já tem te dado. Você é a pessoa chave. Eita! E eu também. Tá bom? Nós somos as pessoas chaves. Chave para abrir a mudança do coração dessas pessoas, para trazer esperança àqueles que perderam os seus entes queridos, a falar a palavra que liberta aqueles que estão enfermos, não é? Porque a grande libertação não é do físico, a grande libertação é do espírito, da alma, é a salvação em Cristo Jesus, não é? É isso, irmão. Estou falando aqui, André, estou falando, hein, Ceissa? Oh, glória, aleluia. Olha o que o texto continua falando aqui, meu irmão, para você. Para mim também, no versículo de número 9 agora. Agora esse versículo 9 vai pegar a gente. Você percebeu até aqui? O texto está dizendo o quanto nós temos que fazer. Por quê? Porque até o versículo 4, o meio do versículo 4, Deus está nos dando. Deus está nos dando. Deus está nos abençoando. Deus está fazendo sobre nós. Se você tem dúvida, leia de novo. Mas a partir da metade do versículo 4 até o versículo de número 8, você vai ver, é você e eu que nós temos que fazer. É nós que temos que exercer a nossa força, o nosso sustento, o nosso dinheiro, tudo que nós temos que colocar nessas 7 palavras, junto com a nossa fé. Aí o versículo 9 diz assim: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Eu já estava falando isso. Vendo só o que está perto. Olha, irmão, tem gente que tem problema, né? E aí tem que usar o quê? O óculos. Porque não consegue. Eu não consigo chegar longe. Eu preciso colocar o óculos para chegar longe, porque eu não consigo, só consigo ver perto. Aí o que acontece? Essas pessoas, espiritualmente falando, não conseguem viver essa realidade. São cegos. Aí está o texto: pois aquele a quem não há essas coisas é cego, nada vendo de longe, havendo-se agora aqui. O pecado cegou ele, havendo-se esquecido do quê? Da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, do perdão dos pecados lá na cruz do Calvário. Ele esqueceu o que Jesus fez por ele. Ele esqueceu que só Jesus que poderia perdoar pecados. Ele esqueceu de tudo. É o que o texto está dizendo, olha só. Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, aquilo que já passou em Cristo Jesus, o perdão do Senhor. Você já esqueceu disso? O que o Senhor fez por você, a ligação que você tem com Deus pela salvação em Cristo Jesus. Quem tem essa situação, quem não luta para ter na sua vida essas palavras, o que acontece? Vai ter problema. Pega, a Letícia escreveu aí, faz o seguinte: coloca na frente da geladeira um cartaz com essas 7 palavras. Coloca primeiro a fé, lá a 8ª. Primeiro, junto com a fé você vai colocar, porque a fé já está em você. Agora, junto com a fé você vai colocar virtude. Você coloca as 7 palavras aí, bem grande na sua geladeira, coloca no seu espelho, coloca dentro da sua casa toda essas 7 palavras, porque é isso que você precisa e eu também, que nós precisamos. Porque se a gente não tem isso, e se isso não cresce em nossa vida, nós somos infrutíferos, nós somos pessoas ociosas e inativas, não produz nada, não abençoa ninguém, não frutifica, e a árvore que não frutifica, passa a foice nela.
Olha só o versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em nenhum tempo. Olha que texto forte. Não tropeçareis em nenhum tempo. Querido, primeiro você não vai ser ocioso, não vai ser estéril, porque você vai produzir. Olha que palavra forte. Tem a ver com esterilidade. Quem é estéril não produz nada. Isso não produz é porque a palavra não está crescendo em você. É porque o conhecimento não está crescendo na tua vida, você travou para o conhecimento. Agora o versículo 10, Pedro está exortando as pessoas a estarem cada vez mais firmes na sua vocação e eleição. As pessoas precisam entender que não podem se esquecer, se olvidar dos seus pecados, do perdão dos seus pecados, porque eles foram apagados na cruz do Calvário. Nós não podemos ter certeza da nossa salvação com os nossos pecados. Nós somos perdoados e o Senhor nos deu essa certeza, eleição, fomos elegidos, fomos escolhidos, o texto bíblico diz. Então, olha, você pode ter essa certeza a partir da ação de Jesus na cruz do Calvário. Nós temos essa vocação e essa eleição por causa dos pecados que foram perdoados e podemos nos aproximar de Deus. Temos certeza de sermos purificados e por isso temos a certeza que jamais tropeçaremos. Eita, aqui, ó a teologia aqui, ó. O texto bíblico está dizendo que você jamais vai perder a salvação, na verdade. Por quê? Porque você jamais vai tropeçar. Veja aqui o versículo de número 10. Não tropeçareis em tempo algum. Você foi elegido, você foi escolhido, porque a palavra de Deus está implantada em você, então você não vai deixar a salvação, você não vai deixar Jesus, você não vai esquecer do perdão dos pecados sobre a tua vida, mas você é salvo, e uma vez salvo, sempre salvo. Por quê? Porque quem é salvo não vai para o mundo. As pessoas dizem, não, já que eu sou salvo, eu vou para o mundo. Então tu nunca foi salvo, porque quem é salvo continua firme e não tropeça. Olha aqui, você foi eleito, você foi escolhido pelo Senhor, você não vai tropeçar, você não vai esquecer da salvação, você não vai deixar Jesus. Dá um glória aí, irmão. Eita, olha, pastor, já pôs aqui o versículo. Nunca, jamais tropeçareis. É o que a Bíblia nos diz. Diga amém aí, irmão. Dá um glória. O Senhor te libertou, tu é livre. Você é escolhido, você é elegido, você não tropeça. Está ouvindo? Quem anda com o Senhor não tropeça. Eita, glória. Jamais. Então você pode confirmar sua vocação. Você pode confirmar sua eleição. Por causa de mim? Por causa que eu sou bonitinho? Porque eu sou o bispo da igreja? Não, porque Jesus fez isso na cruz do Calvário. Porque Ele me perdoou e te perdoou. Porque Ele conquistou isso na cruz do Calvário. Porque Ele nos perdoou e transformou nossa história. E para a gente fechar aqui, versículo 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, eu vou parar. Eu queria falar todo o capítulo 1, mas não vai dar. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. A notícia boa é que nós vamos continuar no domingo isso aí. Vamos falar sobre Pedro, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Tá bom? Se prepara, porque Deus tem muito para falar aqui para nós. Está ouvindo? Pedro está falando sobre essa visão, né? De abrir totalmente a entrada no reino eterno. A gente vê falando sobre a porta estreita, Jesus falando sobre a porta estreita, né? Mas a Bíblia nos diz que aquele que for fiel a Deus e der muito fruto, enquanto viver aqui, será recompensado com grandes privilégios e galardões na glória. Olha pro Apocalipse 22, eita, para a gente terminar, agora eu vou terminar mesmo, senão eu vou continuar falando, irmão. Apocalipse 22, veja esse texto aqui, olha aí. Que texto? 12. Diz assim a palavra de Deus. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eita glória! Aleluia! Jesus tremendo! Obrigado, Senhor.